Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, na leitura bíblica. Agora nós entramos em Romanos, o livro de Romanos, muito legal. Depois você dá uma lidinha que você vai ficar impressionado, cada coisa fantástica. Mas eu queria falar sobre esse versículo 17, capítulo 1, verso 17. E nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado. Livra-nos do mal, Senhor. Senhor, que esta palavra enriqueça e fortaleça cada coração. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, é muito interessante a leitura do livro de Romanos, porque Paulo está escrevendo para um povo que ele não conhecia, mas ao mesmo tempo ele queria dar fundamento para a fé deles. Então esse é um livro que ele vai apresentar uma série de coisas, vamos chamar assim de doutrina. Não tem a parte histórica, mas tem uma série de orientações muito importantes para fortalecer a fé daquele povo. Mas ele chega nesse versículo que diz assim, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ele apresenta a fé como um meio de vida. Ele apresenta a fé como um estilo de vida. O justo vai viver da fé. O justo vai sobreviver da fé. Ele está discorrendo dizendo, a fé é o instrumento pelo qual nós temos milagres nas nossas vidas. A fé é o instrumento pelo qual nós vemos as portas abertas. O justo viverá da fé. Quando eu meditava nesse texto, me veio o seguinte pensamento. Toda palavra ministrada por nós tem um objetivo. Toda palavra ministrada por nós tem um objetivo. Primeiro, acalmar o coração. Quando a palavra de Deus diz o justo vive pela fé, está dizendo que as coisas naturais, elas às vezes são meio complicadas. Não dá para a gente equacionar as coisas de Deus olhando o mundo natural. Tem um texto lá em Salmo 37:5 que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Então, a base da nossa vida com o Senhor é a fé, exclusivamente. Lá em Hebreus 11 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé, essa plena confiança, essa interação entre nós e a palavra de Deus, essa plena confiança que a gente tem que desenvolver, confiar, crer, esperar, porque essa palavra tranquiliza o nosso coração. Uma das coisas que marcou a minha história foi o fato de que quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu saí daquele culto com uma paz interior, coisa assim, difícil de compreender, mas era algo sobrenatural que me fez caminhar como se estivesse caminhando nas nuvens. Jesus mudou a minha história. O justo vive da fé, não vive do que tem, não vive daquilo que ele espera, ele vive da fé, da plena confiança em Deus. Uma outra questão que eu acho muito importante é que nós ministramos a palavra para confrontar a nossa vida com as verdades de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está trazendo as verdades de Deus. Deus deu a ele revelações, uma unção para escrever esta carta e ele confronta as nossas vidas com as verdades de Deus, para que a gente possa experimentar coisas maiores. Eu queria destacar lá em Josué capítulo 3, verso 5, que diz assim, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer dizer, nós somos confrontados e o texto diz, olha, se você leva Deus a sério, você vai viver o que você nunca imaginou viver.
Se você leva Deus a sério e você santifica a tua vida, você vai ver portas abertas sobre a sua vida, milagres acontecendo, como o Senhor disse para Natanael lá em João capítulo 1, você vai ver os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo, coisas acontecendo na sua vida. Por quê? Porque o justo não vive por aquilo que ele vê, mas vive por aquilo que a palavra de Deus diz. Não só o que ele crê, mas aquilo que a palavra de Deus diz. O justo viverá da fé. A terceira coisa que eu acho interessante, que quando a gente estuda e a palavra que ministramos, é para desvendar o poder de Deus e nos tornar mais que vencedor. Interessante que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Quer dizer, quando nós ministramos, e Paulo está dizendo, olha, o justo vai viver da fé. Ele está dizendo, olha, a palavra que a gente ministra desvenda o poder de Deus, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Querido, quando a gente olha o Salmo 91, quando ele diz que ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, quando ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quando ele diz, porque então encarecidamente você me amou, então eu também o amarei, eu colocarei você num alto retiro. É isso. Quando nós pensamos e ministramos a palavra e trazemos essa revelação, é para desvendar o poder de Deus que está ao nosso alcance. E como é que a gente alcança isso? Pela fé. Eu gosto muito de uma expressão lá no livro de Efésios que diz assim, que toda sorte de bênção está guardada nas regiões celestiais, é onde a gente vai buscar. E como é que a gente faz isso? Pela fé. Pela fé. Por isso que a palavra que nós ministramos é para desvendar o poder de Deus, as verdades de Deus, para tornar a nossa vida mais do que vencedor. Quer ver uma outra coisa que eu anotei aqui? A palavra de Deus nos capacita para não permanecermos nas tempestades da vida, mas fazer da gente chegar ao outro lado. Eu acho muito legal isso, porque Jesus disse, passemos para o outro lado, e no meio do caminho teve uma tempestade. Agora, a tempestade pode nos parar, ou a gente pode enfrentar em nome do Senhor e chegar do outro lado. Nenhuma tempestade vai conseguir impedir o mover de Deus na nossa vida. O justo vai viver pela fé. É assim que a gente vive. Romanos 8:1 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 37 diz, olha, ele nos torna mais do que vencedor por Cristo Jesus. Verso 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Depois ele diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus nos capacita para não permanecermos na tempestade, na crise, na dificuldade, mas a gente vai avançar e a glória de Deus será vista sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quando eu vejo o justo viverá da fé, querido, as vitórias ainda vão alcançar as nossas vidas e abençoar as nossas vidas para que a gente seja bênção na vida dos outros. Quando diz que o justo vai viver pela fé, está dizendo, olha, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, não só você vai ser abençoado, mas muitos ao teu redor serão abençoados. Você lembra lá de João capítulo 4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, e a mulher volta à cidade e fala, olha, eu encontrei o Cristo, e toda a cidade sai impactada pela palavra daquela mulher, e todos no final disseram, mulher, não mais pelo que você diz, mas nós temos visto e crido que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, a experiência daquela mulher acendeu o coração de toda aquela comunidade, aquela cidade. Todos foram impactados, todos foram abençoados
através da experiência daquela mulher. O justo vai viver da fé. O justo vai abençoar os outros com a sua fé. O justo vai fortalecer a sua vida, o seu caminho pela fé. O justo vai viver coisas que ele nunca imaginou viver, mas tudo está associado à fé. Querido, receba essa palavra, dá uma lidinha nesse texto depois, mas pense nisso, meu irmão. A palavra acalma o nosso coração, a palavra confronta as nossas vidas com as verdades de Deus, a palavra desvenda o poder de Deus para nos tornar mais do que vencedor, a palavra de Deus nos capacita para que a gente não permaneça nas tempestades, mas que a gente possa chegar ao outro lado, e a palavra de Deus traz vitórias que vão não só nos salvar, mas ainda vão se tornar bênção na vida dos outros. Por favor, receba isto em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela Tua palavra. Confirma, Senhor, esta palavra com sinais e prodígios e abençoa cada coração. Que recebam, ó Pai, e possam viver um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, você que ainda não entregou seu coração para Jesus, faz isso. Não esqueça que essa meditação vai estar amanhã no YouTube, mas faz isso, entrega o teu coração ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero uma nova vida. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Guia os meus passos. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Estende as Tuas mãos sobre cada vida e abençoa, Senhor. Livra do mal. Abençoa, Senhor. Ó Deus, escreve o nome deste amado no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, Deus abençoe você. Escreve aqui, eu orei. Você que fez esta oração, escreve aí, eu orei. E nós queremos abençoar você e a sua família, em nome de Jesus, tá bom?